Bom, pessoal, chegamos então no último bloco aqui da nossa aula sobre a ecofisiologia do milho, que se aplica um pouco em relação às outras culturas também, né? Eu sempre tento traçar um paralelo com outras culturas para comparar e ajudar um pouco no entendimento. Não é um tema simples, logicamente, é um tema que tem muita aplicabilidade, mas explica muito do que a gente vê na prática, né? Mas, logicamente, que tem um embasamento teórico bem maior do que por exemplo, a parte de fenologia e etc, né? Agora vamos falar do último ponto, que é o fotoperíodo. Pouquíssimo se fala de fotoperíodo em relação ao milho, né? Geralmente se fala mais na soja, né? Porque a soja é considerada uma espécie sensível ao fotoperíodo. Então, será que o milho é ou não, né? Então, vamos traçar, né? O fotoperíodo, pessoal, é sim um fator que é relacionado à produtividade do milho. Então, o que nós temos aqui nessa figura, né? Quando você tem a temperatura, ou seja, aqueles fatores do ambiente sobre o genótipo, radiação solar, água, fotoperíodo, você vai influenciar os componentes de produtividade, a massa que o grão vai ter, o número de plantas, lógico, você já definiu na semeadura, número de grãos por fileira, até que você produz, tudo bem? Então, o fotoperíodo é um fator que, logicamente, um fotoperíodo mais longo, mesmo numa cultura insensível ao fotoperíodo, o dia mais longo, está semeando, dá um exemplo, né? No verão, o dia mais longo no sul do país. A gente vai conversar um pouco disso exatamente agora. Em relação a estar cultivando lá no Maranhão, muito mais próximo à linha do Equador, você tem um ganho de horas de luz. uma hora e meia mais de luz significa 1h30 menos de noite, inclusive. Certo? Então, você tem mais tempo fazendo fotossíntese e menos tempo respirando a luz. Então, o fotoperíodo é sempre um fator que influencia quantas horas você tem para fazer fotossíntese, né? Todo mundo sabe que dependendo da região em que você esteja no globo, né? Dependendo da região, o fotoperíodo vai variar ao longo do ano. Então, para aqueles que moram mais numa região mais próxima ao Equador, eles não percebem tanto isso, porque no latitude 0 graus, o dia tem sempre 12 horas de luz e 12 horas de escuro todos os dias do ano inteiro. Quanto mais longe do Equador, ou seja, do 0 graus, mais você varia em relação a inverno e verão. Inclusive, é por isso que os locais tem clima temperado são mais afastados de latitude, porque no verão você tem muito mais luz incidente e, ao mesmo tempo, no inverno, pouquíssima luz, né? Alasca, por exemplo, tem dias com 3 horas de luz em alguns pontos no inverno. No pico do inverno, que é o solstício de inverno, 3 horas de luz e 21 horas de escuro. Então, o verão vai ser o quê? Exatamente o oposto, 21 horas de luz, 3 horas de escuro, né? Certo? Então, isso varia. Por que varia? Movimento da Terra de translação ao redor do Sol. Tudo bem? Conforme a gente está, por exemplo, no verão brasileiro, o hemisfério sul está num ângulo que vai ser favorecido para receber luz do Sol. A gente vai para o equinócio, né? Que é aquele momento onde o comprimento do dia é igual no planeta todo, em março e em setembro, e depois você vai para uma época onde o sul está no inverno e o hemisfério norte recebe maior luminosidade. Então, não tem a ver com a distância da Terra em relação ao Sol, e sim com o ângulo que a Terra está no seu movimento de translação. Então, vamos ver aqui, essa é uma figura da Embrapa bem interessante, né? A 0 graus, na linha do Equador, o ano todo, de março a março, 12 horas. É por isso que essas regiões não têm uma grande variação climática. Como que você vai ter frio, calor, épocas e várias estações climáticas se todo dia do ano são 12 horas de luz, 12 horas de escuro? Logicamente que os locais que têm uma variação mais abrupta de temperatura são locais mais afastados do Equador, que vão receber uma quantidade bem menor de radiação. Então, um exemplo aqui, 24 graus de latitude sul, você tem uma variação ali na época nossa de inverno, né? O dia mais curto do ano é o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, em junho. Você vai ter uma quantidade menor, ali umas 11 horas, vai para 13 horas de luz e vai variando ao longo dos anos. Mais afastado, 45 graus de latitude sul, olha que variação que tem. Então, você vai colocar uma cultura no verão, nessa época, dependendo da latitude, ela vai encontrar dias muito mais longos. Os Estados Unidos cultiva, por exemplo, milho em locais de latitude muito maior do que a nossa, em geral. No Mato Grosso você tem locais de 8, 9 graus, 15, 16 graus de latitude, um pouco mais do que 9. Então, o dia não chega a ser tão longo no verão quanto é o verão, por exemplo, lá no hemisfério norte, lá no Corn Belt, lá nos Estados Unidos, onde eles plantam milho. Então, mais horas de luz significa maior potencial de fotossíntese e menor respiração à noite. Tem algumas coisas importantes que eu preciso definir agora rapidamente sobre
sobre então a parte de clima e como as culturas respondem, né? Fotoperíodo é isso, quantidade, número de horas de luz durante o dia. O fotoperíodo muda de acordo com a região onde você está. E ele é estável, por isso que o fotoperíodo é um fator que induz florescimento nas plantas. Talvez março, para algumas plantas, seja mais quente em um ano, menos quente em outro, mais seco em um ano, mais chuvoso em outro, mas a quantidade de horas de luz de março é sempre a mesma, para aquela região, certo? Março é quando vai ter o equinócio, vai ser em torno de 12 horas de luz, 12 horas de escuro. Dali em diante vai caminhando para o inverno. Algumas espécies de verão sofrem indução para florescer, por exemplo, quando o dia está ficando curto, porque elas são espécies de verão e o fotoperíodo caindo, ou seja, aumentando o comprimento da noite, mostra para elas que está caminhando para o inverno. É o caso da soja, por exemplo, né? Então, existe esse tal desse fotoperíodo crítico, que é um número de horas de luz abaixo do qual você floresce ou acima do qual você atrasa o florescimento, certo? Então, algumas plantas, de uma forma que eu vou mostrar, elas podem ser induzidas a florescer de acordo com isso, né? Se ela for uma planta de dia curto, ela vai florescer se o fotoperíodo do ambiente está abaixo do crítico, certo? Vamos pensar o caso da soja. Ela é induzida se um fotoperíodo abaixo de um número X de horas, porque você está caminhando para uma época mais fria, uma época de inverno, né? Ela é originária de locais de latitude muito elevada, onde o inverno é muito rígido, tudo bem? Se for uma planta de dia longo, você vai florescer quando o comprimento do dia está acima do crítico, porque você está caminhando já para um dia mais longo, para época quente. Plantas de inverno, geralmente, elas não vão gostar de uma temperatura tão alta, não vão se adaptar tão bem a esse ambiente, certo? O milho tem um fotoperíodo crítico acima de 15 horas, algumas vezes 15 e meia, 16 horas, depende da fonte de literatura, dos genótipos, mas ele é uma planta de dia curto. Em teoria, ele é uma planta de dia curto, ou seja, é uma planta que, se o fotoperíodo do ambiente está abaixo do crítico por alguns dias, ele sofreria indução ao florescimento. Porém, pessoal, aqui no país, mesmo na latitude mais avançada que nós não temos dias que chegam a 15 horas. Mesmo o dia mais longo no sul do país, então vamos lembrar aqui, né? Milho, verão, aqui 21 de dezembro, solstício de verão, dia mais longo. O dia mais longo do ano marca o início do verão, certo? Solstício de verão, 21, é o dia mais longo. Mesmo quando você está no país, na região mais afastada possível, o dia não vai chegar a 15 horas. Ele não vai chegar a 15 horas, ou seja, a gente cultiva milho numa situação onde o fotoperíodo do ambiente está sempre abaixo do crítico. E sendo uma planta de dia curto, o fotoperíodo estando abaixo do dia crítico, ele basicamente ele ia florescer. Por isso que nesse caso do milho, o milho não se comporta como planta de dia curto aqui, porque o florescimento sempre vai ser induzido pelo fotoperíodo. Ele se comporta simplesmente com o acúmulo de graus-dias. Você faz até as contas, quantos graus-dias para colheita, para florescimento, porque a partir do momento que existe essa possibilidade de indução, ele é induzido, certo? Existem outras coisas por trás aqui, que são os fitocromos, através do qual a planta consegue perceber o fotoperíodo, que eu vou citar um pouquinho, como que eles funcionam, né? Mas existe uma coisa chamada período juvenil, que muitos devem ter escutado, é um período em que a planta é incapaz de florescimento. Geralmente no início, na época do vegetativo, a planta não vai ser florescida, a não ser que aconteça um estresse de magnitude muito elevada, mas ela não consegue ser induzida ao florescimento durante o período juvenil, porque ela não tem as estruturas ainda desenvolvidas e maduras para enxergarem, para perceberem o fotoperíodo. E a partir do momento que ela sai do período juvenil, ela consegue perceber, né, ou ela é induzida ou não ao florescimento de acordo com o fotoperíodo, se ela for uma espécie sensível. Então o milho é sim uma espécie de dia curto, como é a soja, por exemplo. A diferença é que na nossa situação, o fotoperíodo estando sempre abaixo do crítico, ele vai ser induzido assim que acabar o período juvenil e a gente consegue então só usar graus-dia nesse caso. Então no país, pessoal, o milho se comporta como uma planta indiferente ao fotoperíodo. Porque não importa onde você coloque o milho, ele vai florescer assim que acabar o período juvenil. Ele não vai continuar vegetando porque o fotoperíodo está muito longo ou não, porque ele é uma planta originária de diferentes regiões e ele acaba tendo essa fisiologia em relação ao florescimento. Outra planta indiferente é, por exemplo, o feijoeiro. Até por isso você consegue colocar o feijoeiro em diferentes épocas do ano, né? Porque o florescimento não é ditado pelo fotoperíodo e simplesmente pela temperatura e água
Já a soja seria, por exemplo, aqui uma planta de dia curto, porque dependendo da época do ano, todo mundo sabe que soja que fica na área, né, ela floresce cedo depois, aquela soja tiguera ou voluntária que ficou, porque ela já vai encontrar uma situação, muitas vezes, que o fotoperíodo é abaixo do crítico e rapidamente acaba o período juvenil, ela já vai florescer, né. Vamos ver então como que acontece esse processo de indução, pessoal? A gente conversou um pouco disso, né. A gente precisa lembrar que a radiação, né, o espectro de radiação luminosa é muito grande, né? O espectro visível, que é a radiação par, que a gente fala, fotossinteticamente ativa, o visível está entre 400 e 700, o infravermelho acima de 750, mas é uma pequena fração dentro desse grande espectro que nós temos, né, de radiação. Você tem os raios X, o UV, vamos falar de ultravioleta, que é uma radiação problemática, com muita energia, que pode inclusive causar câncer, né? Porque ela tem a energia para quebra das pontes de hidrogênio lá no DNA nosso, tá aqui para baixo, você vai caminhando para radiações, ondas cada vez menores, com frequências grandes, raios gama, cósmicos, e aí para o lado de lá, depois do infravermelho, você vem radar, o HF, mas de tudo isso que incide, basicamente, nós temos o visível aqui de 400 a 700 e as plantas, basicamente, a clorofila induzida pelo verde, pelo azul, não verde, né? O verde é refletido, o azul e o vermelho, certo? Ou seja, dentro de todo esse espectro, só assim que acontece. Então, isso aqui é o espectro de radiação luminosa. O que acontece? Enquanto a planta está em período juvenil, ela não consegue perceber, ela não consegue fazer uma leitura, né? Não sofre indução pelo fotoperíodo. A partir do momento em que os fitocromos estão maduros, desenvolvidos, acontece o seguinte: se a planta está recebendo radiação solar direta, rapidamente o fitocromo passa da forma PR, que é R de vermelho, de red, para uma forma que ele chama PFR, de vermelho extremo, vermelho longo. Então, rapidamente a luz incide sobre o milho durante o dia e o fitocromo vai se acumular dessa forma. Durante a noite, existe o contrário. Lentamente, esse fitocromo vai voltando para a forma PR, certo? Então, vamos dar uma olhada nesse slide um pouco. Olha, na presença de luz, você acumula esse. E durante a noite, lentamente, ele se volta. Ou, se você estiver também numa situação de embaixo de palha, com a semente, ou folhas do bacheiro, que recebem radiação rica em vermelho longo, né, vermelho extremo, você não sofre essa indução, ele fica dessa forma. Mas como você tem sempre uma parte da planta que está recebendo isso durante o dia, se ela já está, vamos pensar numa lavoura de milho, um milharal, ela vai acumular isso, certo? O que acontece? Durante a noite, você tem acúmulo disso aqui. Quanto mais longa a noite, mais você vai acumular dessa forma do fitocromo. Então vamos pensar uma situação onde você tenha 16 horas de luz. Um exemplo hipotético, pessoal. 16 horas de luz, 8 horas de escuro. Então, por 16 horas, o fitocromo principal na planta é o PFR. E durante a noite, você só tem 8 horas para que ele seja convertido nessa forma PR. Certo? Então, dessa forma que a planta percebe, né? Ela não pensa, lógico, mas ela percebe ou ela consegue ler o ambiente de forma que o dia está muito longo, porque você está acumulando pouco esse durante a noite. Conforme você vai passando para outono, dias com 12 horas, e vai caminhando para o inverno, dia mais curto, durante o dia você acumula esse, que é uma coisa muito rápida, mas durante a noite você tem uma noite mais longa, e você vai acumular quase que na totalidade essa forma PR. E é essa forma aqui que induz o florescimento. A partir de um número de dias onde essa quantidade já é suficiente, ou seja, a noite estava longo o suficiente para permitir toda essa conversão de volta, é ele que vai induzir o florescimento. É exatamente essa forma aqui. Então, o que na verdade as plantas leem não é o fotoperíodo, é o nictoperíodo, é o período noturno. Porque é o período noturno que vai levar à conversão de volta disso aqui. Uma noite mais longa, plantas de dia curto, na verdade, são plantas de noite longa. Plantas que se induzem ao florescimento, sofrem indução se a noite está mais longa acima de um fator crítico. E por que a planta lê o comprimento do dia do que da noite? Logicamente, na natureza é muito mais difícil você iluminar, ter uma luz à noite, do que você ter durante o dia uma condição de sombreado que diminua muito a radiação. A noite é muito mais estável na natureza do que seria o dia, né? Então, é basicamente assim que acontece com essas plantas. Então, conforme a noite vai alongando, para espécies que são sensíveis, você tem uma maior
acúmulo desse fitocromo a partir de certo ponto que ele induz. No caso do milho, só para finalizar essa parte, no caso do milho, ele é uma planta de dia curto, ou seja, de noite longa. Não significa que ele tem que ser plantado no dia curto. Muita gente confunde isso em relação... Não, significa que dia curto é porque ele é induzido abaixo do fotoperíodo crítico em relação ao dia, ou o contrário em relação à noite. Ele vai sofrer indução se a noite for longa o suficiente para que o fitocromo seja convertido. Mas na nossa situação isso acontece em qualquer local do país, então é simplesmente o acúmulo de graus dia, de temperatura e água que vai ditar o florescimento, né? Como que tudo isso que a gente conversou afeta a vida de alguém, pessoal? Como que a gente pode ajudar os produtores a melhor definir a época de semeadura, por exemplo, em relação a tantos fatores? Ele tem que pensar no fator fotoperíodo, quanto que vai ter de chuva naquela região, será que a temperatura é boa até que época, radiação solar, é muito difícil, são várias variáveis para levar em conta. Por sorte, existe uma coisa chamada zoneamento agrícola de risco climático, que é o ZARC, né? Basicamente, o que é isso? O zoneamento, ele tem uma importância muito grande até para seguro rural, financiamentos, Proagro, por exemplo. O que faz? O que o zoneamento agrícola faz? Ele vai indicar para cada região, isso é baseado em estudos, em levantamentos de produtividade de vários anos, quais são as janelas para semeadura. Eles dividem em 10 dias, são decênios que eu vou citar, onde você semeia o milho e você tem um risco menor de quebra. Então eles vão considerar 20, 30, até 40% do risco de quebra e acima disso eles não recomendam a semeadura. Você pode escolher, por exemplo, o nível de risco, baseado em dados coletados ao longo do tempo. Então é como se você estivesse conversando com alguém em uma região e perguntando qual seria a melhor época, já está lá. E porque é importante, um produtor que planta fora da janela do zoneamento, ele já tem um risco muito grande de quebra, de pelo menos 50%, 45%. Ou seja, ele tem um risco grande de quebrar, você não vai conseguir um seguro. Alguém vai botar um seguro numa lavoura que tem um risco tão grande de perda produtiva? Não. E, logicamente, eles utilizam para isso, que não está aqui no slide, mas eles utilizam a parte climática. Não tem a ver com estresses bióticos, que época que vai ter mais doença ou menos, não, simplesmente clima. Água, temperatura, geada, granizo, e para diferentes ciclos. Então você pode ter um grupo 1, por exemplo, que é um grupo de milho precoce, ciclo médio e ciclo longo. Ciclo longo, logicamente, é aquele um pouco mais arriscado, porque o florescimento vai acontecer um pouco mais tarde, vai ficar mais tempo no campo, né? Então, para cada região, você consegue escolher o grupo que você quer plantar e ele vai te dar as janelas de semeadura para que você tenha um menor risco possível e, com isso, conseguir um seguro ou financiamento, né? E é um trabalho excelente. A primeira cultura foi o trigo, de tão dependente que é, logicamente, do clima e de chuvas. E o resultado vem em decêndio. Então, existem vários sites para isso, inclusive um aplicativo da Embrapa aqui que é o Plantio Certo. Então, eu tenho um resultado aqui, que é o meu último slide antes de finalizar a aula. A região de São Paulo, por exemplo, ó, colocando aqui milho safra em São Paulo, diferentes regiões e as épocas de semeadura aqui embaixo. Ó, primeiro decêndio, segundo, terceiro, começo do ano, né? Então, você vê aqui o risco aqui de 40% existindo no começo, depois já não sendo muito apta para semeadura, devido a condições climáticas locais, de água. Isso também poderia variar um pouco em relação ao solo. Então, se é um solo mais argiloso ou mais arenoso, ele pode estender a janela de plantio ou não. Você vê que, então, aqui tem diferentes cidades aqui que você pode escolher e aqui uma visão geral do próprio estado. Ou seja, então, o zoneamento agrícola é essa ferramenta poderosíssima que vai te dar, então, épocas que você pode semear a cultura, para minimizar o risco de perdas de acordo com o ambiente, com disponibilidade hídrica, temperaturas e essas outras coisas que eu comentei. Aqui os grupos que você pode escolher, lógico. Então, é uma ferramenta que eu recomendo quem ainda não tem conhecimento, vale a pena brincar um pouco com isso, estudar um pouco essa ferramenta que nos auxilia muito, né? Finalizando então, pessoal, o milho, essa espécie já cultivada há tanto tempo, né? Um dos principais cereais cultivados no mundo, é o cereal que mais produz em volume, né, de produção, uma espécie anual, diploide, ou seja, 2 cópias de cada cromossomo, alógama, ou seja, polinização cruzada facilitada, monóica, porque cada planta tem os 2 sexos, e ela tem a chamada protandria, que eu expliquei, que é a parte masculina, né, o pendão, a flecha, a inflorescência masculina, ela fica pronta, né, ela começa a liberar grãos de pólen antes que a inflorescência feminina esteja apta para recebê-los, de forma a maximizar a chance de polinização cruzada, né.
Comentei um pouco das temperaturas, fotossíntese, em que momento que a temperatura alta é mais problemática para uma espécie C4, quantidade de água bem grande que ela demanda, lógico, né? 500, 800 milímetros, mas o principal, lembrar que o florescimento é a época crítica à disponibilidade de água. Se você tem ali a emissão do pendão no momento em que a temperatura esteja adequada, mas falte água no solo, a cultura vai estar em estresse hídrico no momento pior possível e você vai ter perdas acima de 50%, não somente devido ao fechamento estomático e a baixa atividade fotossintética, mas também devido a essa necessidade de água para a germinação do grão de pólen lá no cabelinho da espiga que eu expliquei, né? Que eu expliquei bastante, né? Ele tem uma ampla aptidão aos solos, mas não tolera o encharcamento. A gente conversou sobre a respiração, necessidade de oxigênio e tudo sobre aquilo que é necessário para você acertar desde o início, a escolha do genótipo, população e época de semeadura. E aqui que vem o ZARC, né, o zoneamento, ajudando você a definir a época de semeadura de forma a maximizar a chance. Espero que o curso seja útil e que as informações apresentadas facilitem seu trabalho e agradeço a atenção.